Bom dia, queridas crianças. Hoje, agora nós damos continuidade, né, com o nosso livrinho de história, onde nós iremos trabalhar a cultura indígena, tá bem? Então, como vocês podem estar, né, observando a cultura indígena. Cultura indígena. Os indígenas brasileiros, eles vivem em tribos, né, que se dividem em aldeias ou tabas. Preste atenção às palavrinhas aí que estão destacadas. Nas aldeias existem dois líderes. O chefe da aldeia, o chefe, que é chamado de cacique ou morubixaba, né? É o cacique, é o chefe da aldeia. E o líder espiritual, sacerdotal, né? O líder é o pajé ou xamã. Atenção a esses nomes. E este é o indígena mais experiente. O sacerdote, geralmente, eles escolhem a pessoa mais velha da tribo, né? O que tem mais experiência e desempenha a função de curandeiro. Ele conhece diversos rituais, assim como o poder da cura, né? De ervas e plantas. Então, ele é o curandeiro, o pajé. Ele é o sacerdote, né? Uma espécie de curandeiro. É ele que faz o uso das ervas medicinais para as pessoas da tribo quando estão doentes. Os remédios, né, à base de chás, de plantas medicinais. Quem faz essa orientação aos indígenas são quem? É o pajé, tá bem, gente? Então, atenção. Ele é o chefe espiritual, sacerdotal. Cuidado, diferencie. E aí, logo abaixo, nós temos a imagem. O primeiro é o cacique e o segundo é o pajé. O chefe sacerdotal, espiritual. Ele desempenha a função de curandeiro, certo? Lá na aldeia. Em algumas tribos indígenas acreditam que o pajé tem poderes capazes de fazer chover, né, e melhorar a capacidade deles, né, durante a caça e a pesca. Então, nós sabemos que os deuses deles é dessa forma, eles acreditam na força da natureza. Então, eles têm essa confiança tão grande no pajé, que eles acreditam até que a questão da caça dele, eles ter ido caçar os animais na floresta, ter dado certo, né, teve uma bênção, né, do pajé. E também com relação à chuva, certo? Se eles pediram ao pajé, né, intercessão, vai dar certo, vai chover. Então, isso é o que? São as crendices lá das tribos indígenas, tá bem? Aí nós temos agora, cada sociedade indígena, ela tem crenças e rituais religiosos bem diferentes. Porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados. Em geral, a religião dos indígenas, gente, ó, é politeísta. Olha aí o nome destacado, politeísta. Politeísta quer dizer o quê? Que eles acreditam em vários deuses. Como nós sabemos, né? Eles acreditam muito na natureza. A natureza para eles é assim a mãe, tá certo? Porque é de lá onde eles retiram tudo de que eles necessitam. Aí nós temos aí, então, cuidado, religião dos indígenas politeísta. Eles acreditam, eles acreditam em vários deuses. Aí nós temos alguns exemplos de deuses aí, vocês podem estar observando a imagem. O Tupã, o Jaci, Guarani, são palavras essas aí que a gente vê de vez em quando em textos que a tia coloca, por exemplo, onde esteja falando, né, dos indígenas. Aí nós temos aí Guaraci, Jaci, o Sol, né? Sabemos que eles tinham assim uma grande, né, fé, acreditam muito no Sol, na Lua, Tupã, Trovão, tá certo? Para eles a natureza é algo vivo, certo? É algo vivo. Fazem até alguns autores, alguns livros colocam que eles fazem referência à natureza como a sua mãe. Certo? Então, na cultura indígena, as crianças são chamadas de curumins. Olha aí, atenção. Os indígenas lá, eles chamam as crianças o quê? Não é crianças, são curumins. E curumim, quando é só uma, não é isso? Então, atenção, prestar atenção às palavrinhas aí destacadas. Observem as figuras, olha. A tia colocou aí Tupã, Guaraci, Jaci. E na outra imagem nós temos aí a natureza muito bem representada pelos deuses que os índios acreditam, né? O trovão, não é isso? O sol, a lua. Então, grande referência. A natureza para eles é algo vivo. Então, vão conferindo, meus amores, as imagens também. A religiosidade nas tribos está também ligada à musicalidade, tá certo?
eles gostam muito de música, dança, pois a música indígena ela faz parte do universo religioso mágico e está presente em todas as ações coletivas. Tudo que os indígenas vão fazer, como nós sabemos, é lá fora, fora da oca, né? Eles utilizam a oca só para dormir, então lá fora eles fazem todos os rituais. E toda a comunicação deles sempre vai ser por meio da música, da dança. Então, nos cultos, ritos, cura, né, na magia, festas, etc. Tudo que eles vão colocar, eles têm a música, a dança. Interessante, não é só um, são todos têm responsabilidades. E todos participam, certo? Tudo nas tribos indígenas é no coletivo. Certo? Até o alimento, como nós já sabemos, eles vão lá, pescaram o peixe, trazem. Quando trazem, não tem aquela coisa de levar lá só para sua oca, não. É logo fora ali na oca, eles comem, né? Eles se alimentam fora da oca. Então, tudo que eles chegam, colocam ali no meio, né? Isso, no meio da tribo, no meio da aldeia, e lá vai servir de alimento para todo mundo. Então, todos da mesma forma, lá tudo é o coletivo, tudo é entre eles, todos têm responsabilidades, todos têm que participar. Dança e a música são utilizadas tanto em cerimônias religiosas, tá vendo? Tanto em cerimônias religiosas quanto para o lazer, tá certo? Ótimo. O cantar e o dançar em vários momentos são, além de um caminho para a sobrevivência, um verdadeiro reencontro com os pais ancestrais. Cada povo tem sua música, então interessante. Temos várias aldeias, nós sabemos. Então, cada aldeia, gente, cada grupo ali de índios, ele tem a sua forma de dança, sua música, seus rituais, certo? Aí, ressaltando aqui que o maracá e o chocalho são os instrumentos mais comuns dos indígenas. O chocalho e o maracá. Aí, meus amores, vocês podem estar observando aí a forma como eles se organizam, né? Para dançar, né? Cantar, né? Já que a música, a dança, né? Fazem parte, né? Em todos os momentos da vida deles, todos os rituais aí, né? Na sua aldeia. Vocês podem estarem aí observando, inclusive, alguns instrumentos musicais também. Então, observem direitinho. Instrumentos musicais dos indígenas, nós temos aí, né? As armas dos índios. Os instrumentos musicais nós acabamos de ver, não foi isso? Os instrumentos maracá, né? O maracá, o chocalho, né? A flauta, os instrumentos dele. Aí aqui nós temos as armas. Quais são as armas, gente? Nós temos aí, ó, arcos, né? Nós estamos vendo aí o índio com o arco e flecha. Nós temos lanças, estão vendo aí? Temos o tacape, esse homem aí, ó, no meio segurando. Tacape e os zarabatana, certo? Outra arma, né, dos indígenas, certo? Então, observem direitinho as imagens. Você observando as imagens, você jamais vai esquecer, certo? Aí nós temos, os indígenas viviam nus ou seminus, como nós já, gente, nós já trabalhamos bastante sobre a cultura indígena no nosso livro de geografia, no nosso livro de história. Então, é uma coisa puxando a outra, é um conteúdo simples. Vamos prestar atenção às imagens, à explicação da tia. Vamos lá, meus amores. Então, nós temos aí, eles viviam nus ou seminus, e eles não sentiam necessidade, né, de cobrir o corpo. Lembram disso? Inclusive, lembram no nosso conteúdinho que Pero Vaz de Caminho, escrivão da esquadra, ele falou na sua carta, né, para o rei de Portugal na época, descrevendo que eles andavam nus ou seminus e que não demonstravam nem um pouco, assim, de vergonha, né? Por quê? Porque para eles era natural, diferente da nossa cultura, tá certo? Então, mas as pinturas corporais, né, no corpo funcionam como um código social. Interessante, olha. Porque a tia mesmo, eu mesma às vezes já cheguei a pensar antes de conhecer o assunto, de que os índios se pintavam aleatoriamente. E não é, gente. Olha, muito interessante. Vamos ver. Então, as pinturas corporais funcionam como um código social. Cada uma delas tinha uma situação específica. Por exemplo, quando eles estavam em período de guerra, tinha a forma deles se pintar. O nascimento de um filho. Tem como aquela tribo ela se pintar de uma determinada forma. Ali, quando os outros índios viam, já sabiam que ali tinha nascido o quê? Um bebê recente, né? Um curumim, que é como eles chamam os índios
as crianças indígenas. Então, quando eles viam eles pintados daquela forma, já sabiam que alguém tinha nascido, que tinha um curumim, né? Que tinha nascido um curumim, tinha nascido uma criança. Ritos, luto, que quando alguém tinha falecido na tribo, né, eles tinham a forma deles se pintavam daquela forma, e etc, certo? Então, além disso, também facilitava a comunicação entre tribos que não falavam a mesma língua. Por exemplo, eu estava aqui presente na minha tribo, falando né, na minha tribo. Eu estava de luto, estava ali a pintura corporal no meu corpo, né? Estava dizendo que eu estava de luto. Se chegasse outros índios de outra tribo, eles que falassem outra língua, por exemplo, eles iam chegar, já iam interpretar, iriam saber que ali aquele povo ali estaria o quê? De luto, né? Por quê? Por meio de quê? Embora eles não se falassem, não entendessem a língua do outro, mas por meio da pintura no corpo, a pintura corporal, que era um código social para eles. Entenderam, gente? Então, isso porque, ó, a tia até destacou, eles não se pintavam aleatoriamente, quer dizer, se pintar por pintar, né? Antes eu cheguei a pensar, como eu disse para vocês, mas não, eles não se pintavam aleatoriamente. Muito interessante isso. Sempre eles usavam motivos baseados na natureza. Tá certo, gente? Então aí a tia colocou, tem várias imagens aí representando a pintura, né? Corporal, né, que representa um código social nas tribos indígenas. Então, prestem atenção direitinho. As contribuições dos indígenas na nossa formação, gente, se deram no vocabulário, na alimentação, instrumentos musicais, dança, costumes, tá bem? Então, vamos lá no vocabulário. Nós temos algumas palavras aí que a gente vê bastante nos textos, né? Quando a tia coloca os textos, a gente vê, ó, Ipiranga, Ibirapuera, Paysandu, Xingu, o Irapuru, ó, o Irapuru, lembram? Era o nome de um pássaro que tinha no nosso, inclusive no nosso texto da avaliação, não foi isso? De história do mês passado. Tem pitanga, arara, taquara, tucano, peteca, capivara, catupiri, catapora, mingau, etc. Então, assim são várias as palavras que hoje nós temos no nosso vocabulário que nós herdamos da cultura indígena. Na alimentação, meus amores, como nós já vimos bastante, não foi? Mas vamos lá, relembrando novamente quantia. Na alimentação, nós temos farinha de mandioca em grande destaque, né? Angu, pamonha, milho e todos os alimentos derivados do milho, que é a pamonha, por exemplo, o cuscuz, a canjica, não é isso? Pipoca, e nós temos aí a paçoca, peixe, caju, banana, mamão, guabiraba, maracujá, araçá, castanha, mel, batata doce, palmito, guaraná, etc. Então, várias as frutas. Também cuidado, certo? Frutas que eram nativas aqui da nossa região. Por exemplo, a uva, eles não conheciam. O morango, eles não conheciam, porque são frutas também de outras regiões. Aí nós temos aí também a mangaba, caju, né, genipapo, banana pacová, né, que é a banana da terra, graviola e pimenta. Vocês podem estar observando as imagens aí. Todas elas eram alimentos, né, que nós herdamos, são alimentos, aliás, que nós herdamos da cultura indígena. Né? Nós temos aí caju, que é uma delícia, abacaxi, o milho e todos os seus derivados que hoje nós conhecemos, né? Aí nós temos a mandioca, que tem a macaxeira, tem da mandioca, nós sabemos que faz a farinha, faz a goma, faz a farinha de puba, né? E da goma fazemos beiju, certo? Fazemos bolo, então... Gente, tudo isso aí nós herdamos da cultura indígena, que bom, né? Aí nós temos aí do outro lado também as imagenzinhas, né? As frutas que a tia acabou de ler o nome. Então, vamos lá, prestando atenção. Continuamos ainda com a alimentação. Vamos lá, vendo se a gente não esquece. Abacaxi, goiaba, cajá, maracujá, imbu, certo? Mamão, o óleo de urucum. Observem bem o urucum, gente. Essa primeira imagenzinha aí vermelhinha que tem uns pontinhos dentro branco, que é tipo melão. Branco não, vermelho. Ela é tipo o melão. Aí do lado do maracujá, pronto, entre o maracujá e o beiju. Nós temos aí o urucum, né? O urucum, gente, é o corante, porque aí é o vegetal mesmo, a matéria-prima, mas é o corante que nós temos, usamos na nossa casa para colocar nos alimentos, na comida.
Aí nós temos o beiju, que vem da tapioca, né? A tapioca é a mesma coisa que goma. Temos o pirão escaldado. Pirão, nossa mãe faz de caldo de galinha, de caldo de carne de gado, né? Temos a moqueca de peixe, a farinha, não é isso? Aí nós temos o mamão, a goiaba, a maracujá, certo? Alimentos da cultura indígena que hoje também, né, são usados na nossa alimentação. Os costumes, gente. Quais os costumes que nós herdamos da cultura indígena? Dormir em redes, caçar animais, pescar, tomar banho todos os dias. Ai, que bom, né? O uso de ervas medicinais, ainda hoje nós temos também nas nossas famílias, algumas de nossas mães ainda utilizam de ervas medicinais para cura de doenças simples nossas, né, em casa. Por exemplo, plantas medicinais, nós temos hortelã, boldo, erva doce, erva cidreira, não é isso, gente? Então, nós temos algumas ervas que hoje nossas mães utilizam para fazer, por exemplo, lambedor, para curar da gripe, né? Elas utilizam dessas ervas medicinais. Alimentação à base de milho, né? Tudo que vem do milho, cuscuz, pamonha, canjica, certo? Superstições, Saci Pererê, né? As lendas, que inclusive nós vamos ver, que legal as lendas esse mês. Mês que vai entrar, mês de agosto é o mês das lendas folclóricas, né? Saci Pererê, Iara, Caipora, etc. Aí, meus amores, a tia colocou algumas imagens também que nós podemos ver. Para enriquecer o nosso conhecimento, nós temos aí, ó, objetos que eram feitos pelos indígenas, o vaso de cerâmica, colar de miçanga, né, que eles faziam também de sementes. Aí nós temos aí uma arma, né, a lança, o peixe, servia de alimento, a rede, que nós utilizamos para dormir. Claro que a rede desenvolvida pelos indígenas era feita de palha, e hoje na nossa casa é de tecido, certo? A casa dele, né, que é chamada de oca, nós temos aí, que era feita toda de palha. Essa aí já é a oca deles mais moderna. Algumas tribos hoje foram incorporando obrigatoriamente a cultura do branco, então algumas ocas hoje já existem desta forma. Feita, coberta de palha, mas ao redor de taipa, né, de barro. Aí a canoa no rio, nós sabemos que eles utilizam, né? A locomoção dos indígenas é feita dessa forma, eles pescam dessa forma. O arco e flecha, né? Instrumento, né? De uma arma. E o cocá, era um detalhe deles, um enfeite que eles colocavam na cabeça, certo? Aí outras imagens que a tia colocou para essas imagens para fixar melhor, né? O cocá, pote de cerâmica, né? O tacape, né? Brincos, canoas, arco e flecha. Então, prestar atenção a essas imagenzinhas, por favor. Então, a história do Brasil, ela não pode ser contada se não falarmos do índio, né? De sua contribuição, de sua cultura, como nós acabamos de ver. A cultura indígena, muito rica mesmo. Aí nós sabemos que por eles terem contribuído assim de forma tão significativa na nossa formação do povo brasileiro, nós comemoramos o dia dele, né? 19 de abril. Todos os anos na nossa escola era uma maravilha, onde as crianças eram trajadas, né? De índios, pintadas. Nós cantávamos as musicazinhas dos índios. Isso é o quê? Para lembrar um pouco, né? Da formação do nosso povo. Tá certo, meus amores? Então, o dia do índio. Então, agora, meus amores, peguem o livrinho de história na página 77 a 79. Dê uma lidinha nesse conteúdo. É bem simples, né? Como vocês acabaram de ver. E logo em seguida, vocês façam uma atividadezinha na página 80 a 84, tá certo? Então, a tia tá assim com muita saudade de cada um de vocês. Um forte abraço e vamos fazer as nossas atividadezinhas, tá bom? Que vocês são muito inteligentes.